Oi, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro. Boa noite, Vladimir. Lila já entrou. Mari, São José dos Campos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vão convidando aí os amigos. Vão colocando o aviãozinho para convidar que hoje vai ser um dia, uma noite muito especial. Ingrid, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Vou chamar a Lília, doutora Lília. Vamos lá, boa noite. Olá, Mari. Oh, Olá, boa noite. Lília, boa seja muito noite. bem-vinda. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, Silvia. Obrigada por poder Ai, eu fico contribuir muito com feliz. a gente poder contribuir com tantas pessoas queridas que estão nos acompanhando, né? Então, e um assunto muito especial, muito lindo, principalmente para dar esperança, né? E nesse Sim, momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, e falar de propósito é falar de vida, né? É falar de sim, missão, é falar daquele fogo que vem dentro de nós, que é a nossa verdade, missão. Nós não estamos aqui à verdade. toa, né? Todos Com nós temos um certeza. propósito. E eu acho que é um momento muito oportuno para nós podermos falar de algo tão bonito, né? É verdade, Silvia. E hoje, assim, as pessoas falam muito, né, sobre o propósito. É uma palavra que está sendo muito usada, mas poucas pessoas, de fato, têm o entendimento do que seria viver o propósito, né? E está sendo uma oportunidade incrível poder contribuir com esse tema. Vou me Gente, vão apresentar. chamando aí, vão chamando os É, amigos, vai chamando o e a gente- aviãozinho. Eu vou apresentando aqui a doutora Lília, tá? A doutora Lília Faria, ela é dentista, a formação dela é em odontologia, mas dentro dela existia algo que fervia, que era muito além do que a saúde bucal, muito além do que é, a saúde mesmo relacionada ao material, à boca, era muito mais do que isso. E algo fervia dentro dela. Imagina, você faz faculdade, 5 anos de faculdade, depois faz cursos e Nossa, cursos, e você ter coragem, né, de dizer assim, poxa, não é isso que vibra dentro de mim, tem algo mais. E a gente conseguir entender o que o universo está mostrando, o que realmente vibra dentro de nós, precisa ter muita coragem, né? Porque quando a é gente está verdade. zerado, né, Lídia? Quando a gente, assim, não sabe o que fazer e começa a despertar algo em nós, é fácil. É mais fácil. Vamos lá, vamos correr atrás. Agora, quando você já tem tudo quadradinho, né? E a Lídia também tem uma história muito linda, que a mãe dela também é dentista, né? Então tem aquela Sim, coisa assim de, poxa, minha mãe, admiração e tal, e como que eu vou deixar de lado uma profissão sólida, uma profissão, né? E correr em busca, ir atrás de algo que viva dentro de mim. E com certeza ela deve ter ouvido muitas críticas, ou até, não, você tem coragem, o certo pelo duvidoso, né? E hoje nós estamos aqui para sim. mostrar que certo é aquilo que vibra dentro de nós. É Isso que é o verdade, certo, Silvia. né? É verdade e é uma caminhadinha que já faz parte da minha história há alguns anos. Você até acompanhou ela de perto. Sim. E a minha formação, de fato, é em odontologia. Eu fiz pós-graduação em ortodontia. E em 2015, eu fui fazer um curso de inteligência emocional e ali eu me deparei com um chamado mesmo espiritual para eu trabalhar com a maternidade. E a partir desse chamado eu entendi que era um propósito, E o que é entendeu? o propósito? Olha, de uma forma simples, propósito, eu poderia dizer que é o motivo da nossa existência, onde a gente usa os nossos dons e talentos a serviço do amor. Assim, de uma forma simples, eu definiria dessa forma.
É a nossa E comunicação com o divino, né, Lília? sim, sim, É a nossa sim, missão aqui como partícula, como parte de Deus, né? Que cada um de nós, sim. nós temos uma missão. Não, com certeza. E na hora que eu senti isso no meu coração, eu entrei numa caminhada de novos cursos, novas formações, certificações. Um ano depois, em 2016, eu já estava atendendo o público específico de tentante. E em 2019, o universo me colocou em contato com a Gabi Lacerda, que é uma mentora de maternidade e espiritualidade. E hoje eu faço parte do grupo de mentores da Gabi. Então, assim, eu consigo hoje falar desse propósito de uma forma muito mais ampla, porque as coisas foram acontecendo na minha vida e isso foi expandindo, expandindo. E eu lembro no dia que eu cheguei no seu consultório, né, que eu estava na caminhada e o quanto Posso falar foi. essa parte? Que é o meu Pode. olho. A Lília chegou lá no meu consultório e a gente começou a conversar e eu olhei para ela e a gente conversando, então ela começou a falar sobre o que ela estava atrás do sonho, do propósito dela. Gente, os olhos dela brilhavam, brilhavam. E eu dizia, não tem dúvida, vai. E eu falava, abre os braços e receba. Porque os olhos da gente, olha, eu falo, eu fico toda arrepiada. Os olhos da gente, o nosso corpo, ele expressa a nossa comunicação com Deus, com o universo. Uma delas é a gente se arrepiar, né? Outra é os nossos olhos brilharem. E eu até esqueci de falar isso para vocês, mas a Lilian, o propósito dela é ajudar as mulheres que por algum problema emocional, físico, tem dificuldade para engravidar. Então ela faz todo o processo de acompanhamento, ela vai explicar muito melhor do que eu, mas essa é a missão dela. E ela abriu os braços e quando ela abriu mesmo, tudo começou a vir, né? Verdade, Silvia. Foi assim um grande presente. Semana passada eu estava sendo apresentada, né, como uma das mentoras já na comunidade Bem Dizer. E é incrível eu enxergar dentro de tudo isso toda a minha história que foi acontecendo e eu hoje poder estar expandindo essa minha missão. E para as pessoas poderem entender, né, como que eu achei o meu propósito assim, de repente, como um chamado espiritual, né? Elas precisam saber um pouquinho da minha história, porque o que Sim. acontece? Quando a gente tem um propósito, normalmente esse propósito está aliado aos seus dons, aos seus talentos, ao que você tem de único e especial. E normalmente isso você encontra lá na sua infância. O que que é aquilo Uhum, que vibrava no seu coração? O que que é aquilo que te motivava? Eu chego a me arrepio falando. exatamente. E eu era uma criança que toda brincadeira era maternidade. Eu era mãe de todas as bonecas, então tudo estava envolvido a maternidade. Então, a minha escolha profissional, a odontologia, eu escolhi influenciada pensando na minha maternidade, pensando assim, poxa, qual é a profissão que eu vou poder trabalhar meu expediente e poder ser mãe? Porque eu Se queria ser refletindo na mãe. sua mãe, né? Sim, olha só. Então, isso sempre foi muito forte dentro de mim, a ponto de eu, com 12 anos, conversar com meu pai e perguntar, porque meu pai é médico, e perguntar para ele se existia alguma mulher que podia não ser mãe. Tamanha era a vontade de eu ser mãe, mesmo novinha, mesmo, Já né, pensou? sem... Uma criança, né? A criança tem uma pergunta dessa, não é? Porque eu não imagino minha filha de 7 anos fazendo uma pergunta dessa. É algo que Pois é, vem, né? Que vem. é, E é algo que não tem explicação. Veio no meu coração, aquilo para mim era muito forte. E quando eu vi, eu estava perguntando para o meu pai. E aí, a minha história com a maternidade acabou sendo uma caminhada muito linda, cheia de curas também e bênçãos. Eu fui mãe aos 16 anos e aos 25 anos eu perdi meu ovário e minha trompa. E eu me vi com medo de não ser mãe. E ali foi o meu despertar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E ali eu tive todo o entendimento que eu tinha que fazer todo um processo de transformação interior, de conexão com Deus. E esse caminhar, esse meu fortalecimento de fé,
me promoveu a cura. Começou ali a minha cura. Ou seja, a trompa e o útero, que muitas pessoas se descabelam, quando aparece uma doença, acha, meu Deus, olha, é o fim. Não, não. Sempre a gente tem que encarar as dificuldades como algo que isso quer me dizer. O que isso quer me dizer? Não é? Sim. Quantos filhos você tem, Lilian? 3. Tem 3 filhos, né? E Sim, só que você precisava passar por esse chacoalhão. Vamos acordar essa mãe aí, para ela ter muita vontade, né? Então, que fragilizou seu útero, seu ovário, para você chegar ao profissional que você é hoje, né? Nada é por acaso, nada é por acaso. E fala um pouquinho para as pessoas, né, o que é esse método Bem Dizer, que é tão lindo, eu não conhecia, depois que eu te conheci, eu fui buscar, né, conhecer como que era esse processo, e realmente é lindo, encantador, e tem tudo a ver com o que eu acho, com o que eu acredito, com o que eu aplico nos meus pacientes, aquela visão mesmo do todo. Poxa, não é útero, não é só o ovário, não é só a química, não é, tem algo muito mais divino, muito mais sutil, né, por trás disso. Sim, na verdade, eu vou apresentar para você aqui, ó, o livro da Gabi Lacerda, O Bem Dizer. Ele é o livro que traz todo o ensinamento, porque o que acontece? Acaba que a gente não consegue falar de maternidade e não falar de espiritualidade, porque só quem dá o dom da vida é Deus. Com então, certeza. Não tem como dissociar. Então, ó, esse livro está aqui, o Livro das Tentantes numa Visão Espiritual. Então, o método Bem Dizer, olha que lindo, bem dizer, né? Você bem dizer, você trazer boas palavras, profetizar palavras boas, você trazer o seu sonho em palavras, você acreditar nas profecias das palavras, você bem dizer sua saúde, seu corpo, o seu útero, o seu sentimento de poder ser mãe. Então, acaba que é um trabalho onde inicia um despertar espiritual. Então, é um trabalho que a tentante, ela vai se abrir, ela vai se permitir e vai fazer essa conexão com a sua fé, com a sua crença, com a sua espiritualidade. E a partir daí tudo acontece. Então, assim, existem os pontos de filosofia que são lindos, existem... a Gabi, ela trouxe todo o ensinamento da jornada dela e hoje ela compartilha, porque ela viveu um processo, né, onde ela também recebeu um diagnóstico de infertilidade e ela fez todo um movimento lindo para poder ser mãe. E ela compartilha nesse método Bem Dizer todos os aprendizados e ensinamentos que ela teve. E é um grande presente eu poder hoje estar compartilhando e contribuindo também a partir do trabalho da Gabi. Eu tenho uma admiração muito grande por ela e muito se alinha a tudo aquilo que já fazia parte da minha vida. E é tão lindo isso, Lili, que você está falando... A gente está tendo essa conversa e eu estou lembrando de uma paciente que, se ela estiver assistindo, ela vai ficar muito feliz de eu estar falando isso, que ela está passando por situações muito difíceis. Está com problema no ovário, útero, estão investigando, até se tem câncer, enfim. Só que a gente sempre trabalhou esse processo, que ela, na verdade, ela passou a ser mãe do pai, da mãe, dos irmãos. E o sonho dela é ser mãe. Desde que eu a conheço, desde a primeira vez que eu tive consultório aqui em São José dos Campos, ela sempre falava que queria ser mãe. Ela não é. Inclusive, ela não tem nenhum parceiro. Agora, tá sozinha e tal. E aqui, agora, né, beirando 40 anos, e ela desesperada, que agora ela tá, entre aspas, com medo, né? Poxa, e se for uma coisa séria? E o que aconteceu? Já começaram a acontecer as mudanças. E eu falo com ela quase todos os dias no telefone, eu digo, como é que tá aí em casa? Ela fala, ai, você nem sabe, minha mãe me acolheu, minha mãe colocou no colo. Eu disse, tá vendo? Meu amor, não se preocupe, tudo isso vai se resolver. Isso é apenas um chacoalhão, porque chega.
Eu já falei, chega de você ser mãe de todo mundo. Para você ser mãe, você primeiro tem que assumir seu papel de filha. Há muito, muito tempo que você está vivendo como mãe. E já começou a ter essa mudança, sabe? De posicionamento na família. O pai, a mãe já de cuidar, de levar as coisas para ela. Então, tudo é muito bem-vindo. E às vezes a dificuldade de engravidar é muito além do que aquilo que a gente possa imaginar, né, Lilian? Sim, é um chamado, né? Na verdade, é um chamado para o despertar. E cada Sim. um, todos nós temos, e cada um é chamado de uma forma em uma área específica. E dentro da maternidade, esse processo, essa dor por não conseguir engravidar, seja por um problema físico mesmo, ou seja porque existe só um quadro de ansiedade, um quadro que não deixa fluir com naturalidade a gestação, independente do motivo, o que faz, quando a mãe ela entra em sofrimento, aquilo ali tem um motivo. E esse Sim. motivo é o despertar. Ela tem que entender o para quê, né? Ela está passando por aquilo. O que ela tem que aprender com aquela experiência, com aquela circunstância, qual é o movimento que ela tem que fazer. Então, assim, na verdade, é um grande presente. Sim. Então, assim, eu chego e me emociono, porque dentro das mãezinhas que eu acompanhei, porque o que acontece? Você fala assim, você tem que ter coragem para abraçar o seu propósito, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Só que acontece que as bênçãos são muito grandes quando você abraça. A coragem vale muito a pena. Por quê? Porque você passa, quando você abraça o seu propósito, você passa a viver as suas potencialidades, você passa a ampliar o sentido da sua existência, contribuindo com o que Com você certeza. aprendeu, Sim, sim. e você passa a ver a presença de Deus na vida das outras pessoas. Então, assim, quando eu atendo e vejo essas mãezinhas que passam, que chegam no início com um monte de dor, com um monte de crenças limitantes, com toda limitada na caminhada. E quando você começa o processo, e com certeza o processo quem faz acontecer é ela mesma, né? Ela se Sim. abre, então tudo acontece. Mas é tão lindo de ver o processo de transformação que acontece na vida dessas mãezinhas, antes mesmo de engravidar. A gravidez Exatamente. é apenas O plus, uma o gotinha, um presente. plus. É O um plus. plus. Mas a Sim. transformação que ocorre. Mãezinha! Minha mãezinha acabou de Que entrar. Te amo, mãe. linda! Coisa boa! Pois Morrendo de é, Silvia. saudade, Lilia. Como é difícil, né? Tá longe É de quem a gente ama. muito. Nossa, muito, muito. Uma E vontade ela tá presa grande. em casa. Ela e meu pai não vão nem na calçada, porque meu pai não pode pegar isso de jeito nenhum. E linda, linda é a senhora. Continua, desculpa. Imagina, tem que dar beijo mesmo, porque é um É. prestígio muito grande a gente poder estar do lado das pessoas que a gente ama. Mas é isso, Silvia. Existe um movimento lindo e esse movimento eu acompanho. É um presente eu poder ver esse desabrochar. Eu acho que é um florescer, né? Você ressignifica toda aquela dor e você começa a se transformar a partir da dor e aquilo ali começa a ter um sentido na sua vida. E aí, quando E você como que isso vê, despertou em você, Lilia? Como é que foi assim? Caraca, não, é isso. Como é que foi? nesse momento de 2015, quando eu fiz o curso, Quando o negócio, porque assim, quando você chegou lá no consultório, você já, eu acho que você já falava, eu acho que era do coach, que eu já fazia o coach com as não, mas você tentantes. falava desse método bem dizer, do Sim, livro, eu já eu já, tinha lido, já tinha mas acompanhado o o que trabalho foi da que você Gabi. olhou e você fez assim, meu Deus, é isso. Não, na verdade, quando eu cheguei no seu consultório, eu já estava vivendo meu propósito, né? Mas existe, na hora que você vive o seu propósito, uma resistência. A parte tímida de viver o propósito. É com muita timidez, é pelos cantinhos. Mas assim, existe uma resistência no sentido de
Eu mesma me desafiei tanto. Se eu te falar o que eu fiz em prol do meu propósito, o que acontece? Quando eu falo que a gente usa as nossas potencialidades, usa mesmo. As Isso. potencialidades que eu já tinha de comunicação, de empatia, de conversar, de conselheira, isso minhas amigas sempre falaram. Todas as minhas amigas que estiverem aqui, que podem me acompanhar, vão confirmar o que eu estou falando. Eu sempre disseram, você devia ser psicóloga. Todo mundo, quando queria conversar, era conversar comigo. Então, esse dom já é meu nato. Porém, eu tive que gravar vídeo que não estava no meu script. Eu tive que dar palestras, ministrar cursos. E tudo isso foi um desafio muito grande. E eu não me via fazendo isso. Eu não me via. Só que a partir do momento que eu fiz, o que aconteceu? Começou a ter o retorno. O Tem que retorno romper a deu. barreira, Tem que exatamente. romper a barreira. E aí as pessoas começavam a elogiar e a ter identidade com aquele meu novo posicionamento. E eu E falava, não, essa é a Mariana, resposta, né? A resposta mas, é essa, que está no caminho certo. Né? É aquela coisa que vai te colocando, que vai colocando. Você mas às vezes. Silvia, mas Ah, eu vou te dizer, eu só Deus sabe o esforço que eu fazia para poder romper essa barreira. Por quê? Porque eu até depois para poder avaliar se isso era uma aptidão minha natural, eu fui na minha infância. E lá, realmente, na minha infância, teve uma época que eu adorava me apresentar para todo mundo, que eu adorava cantar, que eu queria participar de programa. Só que isso foi uma época que acabou, passou, nunca mais. Então, assim, realmente, eu tenho essa expressão de comunicação, mas era algo que estava escondido. Eu não, exatamente. eu não exercia. E foi a partir do meu posicionamento de falar assim, não, eu vou seguir, que eu comecei a me desafiar e a romper essas barreiras. Então, quando cheguei no seu consultório, eu já tinha dado essa caminhada. Porém, os meus atendimentos, apesar de serem atendimentos de muito Amor, amor, dedicação. crescimento, Sim. transformação, não era muito em quantidade de números. Então, assim, eu me Uhum. sentia fazendo um movimento muito grande para poder divulgar meu trabalho e para as pessoas entenderem o que trabalho era esse. E eu não, e eu queria fazer mais. Então, eu cheguei nesse ponto no seu consultório. E quando eu conheci a Gabi Lacerda, que foi exatamente junto com você, eu falei, meu Deus, ela já faz tudo isso e ela faz de uma forma já expandindo para muitas mulheres, que coisa linda. Então, assim, aquilo ali encheu meus olhos. Só que até então ela nunca tinha pensado na possibilidade de abrir espaço para formar um grupo de mentores. Era ela É e só se ela. abrir, abre para os campos de possibilidades que tudo acontece, não é? Sim, e aí eu vou te falar, isso isso foi final de 2019, né? Outubro, novembro, dezembro. E aí, quando foi em janeiro, a Gabi abre a turma para inscrição de mentores. Aí eu falei, meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. E Então, vocês era foram os algo. primeiros, né? Sim. Os E assim, primeiros. foram mais de 60 selecionados e somos 10 mentores apenas. Olha só, que bênção. Então, Olha, não, e quando eu conheci a Gabi, que foi assim, logo depois que eu falei dela para você, eu falei, nossa, eu quero muito conhecer. Quando eu falei isso para você, eu vejo no Instagram dela que ela estaria em Brasília fazendo uma palestra do lançamento do livro dela, Conexão com o Bebê. Aí eu falei, eu vou lá. abriu É o lá. campo, mas é assim. Ó, Só uma que das coisas que... pode falar. nesse momento da palestra que eu conheci ela pessoalmente, ela não tinha em mente abrir ainda a turma de mentores. Você fez um movimento, meu amor. Você fez um movimento. Mas isso é lindo da gente perceber. Quando tá no fluxo, quando é para ser, as coisas simplesmente acontecem. Antigamente, quando eu estava querendo alguma coisa não estava acontecendo, eu ficava no controle. Agora eu aprendi a soltar. E isso é muito bom. E às vezes dá até uma dúvida. Será? Aí, ó, eu solto. Eu digo assim, Senhor, estou aberto e receptiva aos infinitos campos de possibilidades.
Eu quero saber qual é o meu próximo passo. Ponto. A resposta vem. É incrível como vem. E essa história que você falou da infância é muito legal. Quem está meio perdido em relação ao propósito, porque tem muitas pessoas que estão aqui assistindo essa live, que, ou que vão assistir depois, que tem problemas de não pertencimento ou infelicidade no seu trabalho. Que é aquela coisa de acordar segunda-feira e, ai meu Deus do céu, não acredito, de novo. Gente, isso é um martírio. As pessoas adoecem por causa disso. Segunda-feira, para mim, é maravilhoso, assim como sábado e domingo. Quando você vai atender as suas tentantes? Sinceramente, você acha ruim que é segunda-feira? Você fica louca de ser de segunda-feira, né? Não, é Então, uma delícia. isso é uma delícia. Então, é a gente escutar nosso coração e ver o que me faz feliz. Quando eu era criança, isso que a Lília falou é perfeito. O que você gostava de fazer? Você gostava de cuidar? Você gostava de mexer? Meu marido gostava de desmontar carro, montar avião, e ele é aviador. Eu gostava de cuidar das pessoas, né? E tem pessoas que a missão de vida é ser mãe. A minha mãe, ela está aí, eu faço uma homenagem para ela, que ela é a Coisa melhor mãe do linda. mundo. Minha mãe não trabalhou, ela não teve, porque a gente está falando de profissão, mas a missão da minha mãe é ser mãe. Ela é a melhor mãe do mundo, é a melhor avó do mundo. E detalhe, Lili, ela não teve mãe. Ela Uau. teve mãe, ela cedo se separou da mãe, com 9 anos de idade. Sabe que você ser tirada de perto da sua mãe? E você se vê longe de mãe, de pai, e ela para agradar, morando na casa de tias, cuidando da casa desde muito pequenininha, mas sempre ela cuidou. E ela é uma mãe extraordinária. Ela é, assim, uma avó extraordinária. E isso é o quê? A missão de vida dela. É a Uma coisa missão de mais vida linda. dela. Então, nem sempre a nossa missão está atrelada a uma profissão. Nem Sim, sempre. sim. Muitas vezes a nossa missão, nosso propósito está atrelado a outras funções. E sempre o propósito ele está ligado a algo que vai contribuir para o todo, né? Sim, Que sim. de alguma forma você vai contribuir para o todo. Por isso que vem com muito amor, né, Lília? É perfeito. Precisa. Assim, na verdade, é um caminho de amor, né? É um caminho onde você transforma pela força do amor. Então, de fato, a gente tem infinitas possibilidades de realizar um propósito. E realmente isso que você falou é muito importante para as pessoas poderem se perceberem, né? Porque não é todo mundo que vê isso com facilidade, que tem isso com clareza. Então, assim, para mim, existem até alguns pontos importantes para que você encontre o seu propósito. Eu falo Hum, que, primeiro, você tem que ser feliz, porque você não consegue ter uma mente criativa para descobrir quais são as suas habilidades e talentos se você não tiver a claro, felicidade. Então, o sim. primeiro ponto é você ser feliz. O segundo ponto é essa busca de autoconhecimento que você falou, para a gente entender qual é o meu talento, qual é o meu dom, o que me motivava, o que vibrava em mim quando eu era criança. Porque cada ser humano é um ser humano único, Único. tem uma expressão divina Exatamente. única. Então não existe ninguém igual a ninguém. Então só você sabe e vai poder se responder. Eu E li você já. vai uma cliente para você, chama cliente, é isso? Olha, o coach chama coachee. Agora, Coach. a coachee e a mentoria da Gabi, a gente chama de mentoranda. Mas eu chamo de cliente, porque fica mentoranda, coachee, mentoranda, coachee, Pronto. clientes. Então, a cliente que vai até você, ela vai ter uma resposta, ela vai ter uma conexão, uma sintonia. Se for para outra mentora formada pela mesma formação, é outro, nós somos seres únicos. Sim, Únicos. A gente pode, a microfisioterapia, que é a técnica que a gente estuda lá os mapas, toda a parte da embriologia, a célula está aqui, coloca a mão aqui, coloca a mão ali. Não adianta, cada profissional é um ser único. Tem uma expressão, e é tão lindo, porque se a gente parar para pensar, o propósito ele está atrelado ao amor, porque Papai do Céu faz as coisas muito perfeitas, porque ele tem que vir com amor para justamente impulsionar, é o motivar.
né? É para motivar mesmo a pessoa a fazer aquilo que vibra dentro dela. E que pode ser algo profissional ou não, não é? Eu posso ter uma profissão que dá meu sustento e ser feliz ali, mais ou menos, e ter uma vida ali resolvida financeiramente. E posso ter um propósito atrelado a isso, que não é a profissão, mas você pode ter embutido as duas coisas juntas, né? Que eu acho que é a melhor coisa do mundo, quando tem as duas coisas juntas. Sim, sim. Ou É, não, né? e sim, porque assim, na verdade, é a realidade, né, de cada pessoa que vai dizer no coração qual é o caminho. Então, assim, hoje você contribui dessa forma, e não quer dizer que você não possa contribuir de outra forma depois, mas que você tenha uma identidade com a sua essência, entendeu? Ó, alguém mandou aqui, Hum, passei anos só querendo ser mãe. Só hoje, muitos anos depois, realmente quis trabalhar fora. É isso aí, cada pessoa tem o seu momento. É isso, o que, sim, o que aprisiona muito as pessoas, que as pessoas adoecem muito e muitas vezes até impedem, né, dela engravidar, é porque a energia da sociedade, o que a sociedade impõe, é muito sério. Então, tem aquelas pessoas que querem engravidar, mas ficam ouvindo dos pais, das pessoas do trabalho. Olha, porque a mulher tem que trabalhar, você tem que isso, você tem que aquilo. E a pessoa vai deixando coisas que estão dentro dela, assim, latentes, né? Vibrando para que aquilo aconteça e não vai atrás por causa das crenças da sociedade. Uma vez eu atendi sim. uma mulher uma mulher, que já tinha 40 e poucos anos, com depressão, e nós fomos lá e tentando investigar o que que era. Ela não queria ser mãe, só que ela tinha um peso tão grande da sociedade nas costas dela. Era pai, mãe, tios, todo mundo. Eu disse, você quer ser mãe? Ela, não. Aí eu falei, não, isso aí ela pode estar se boicotando, é inconsciente, e a gente tem como saber, né, se está se boicotando ou não. Aí, realmente, ela não queria. Eu falei, meu amor, pois então, você é a cura dessas pessoas que querem te controlar. Você diz para sua mãe, mãe, olha só, esse não é meu propósito é outro, é esse. Pronto, ela tirou isso das costas dela, foi difícil até ela expressar isso, e pronto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquela coisa que é robozinho, né, Lilian? Que hoje em Sim, viver no dia automático de forma tudo muito alguma. automático, é aquela coisa, eu tenho que crescer, ter uma profissão, casar, ter filho. Não é só isso. Não é só isso. Então, o propósito, ele é muito mais do que uma profissão. É uma coisa que vem com amor, é o que você falou, é com algo que vem já com combustível que te impulsiona para ir. Não é? Exatamente. Quando E você tem que. pensa em desistir, ainda tem os comandos que a gente tem que aprender a escutar, né? E quando a gente está pensando em desistir, aí vem uma pessoa, manda uma mensagem assim: olha, eu tô assim, nossa, caraca, esse é o caminho. Tá, é essa leitura que a gente tem que aprender a fazer, né? Porque o caminho do propósito, ele nem sempre ele vai ser fluido, assim, no sentido de ser fácil. Claro. Porém, ele vai frutificar. E realmente, quando você tem as respostas, você sabe que você está no caminho certo, né? Você Posso fazer uma entende? pergunta? Pode. Quando você hoje olha, eu tenho certeza que você deve ter fotos de quando você estava lá no consultório, dentista e tal, não tem? Tenho. Você já olhou para uma dessas fotos e viu assim, o que que você sente hoje? Ai, Silvia, eu fiquei tão em paz quando eu finalizei minha profissão. Foi tão assim. Qual era seu Foi uma olhar? Qual era seu olhar? Não, eu não tinha. Eu sou outra pessoa hoje. Eu não tinha essa completude espiritual, essa felicidade. Eu não falava vibrando. Não, eu gostava do que eu fazia, ponto. Entendeu? Outro dia eu fui dar uma palestra e eu comecei a falar, aí depois um senhor chegou para mim e disse assim, olha, eu não entendi muito bem o que você falou não, mas eu só sei que tudo é verdade, porque teus olhos brilham e eu quero fazer esse negócio, sabe? Ai, Mas a verdade
é muito além do que as palavras, é muito além Sim, do que o artigo científico, né? A sim, verdade, ela vem assim, de dentro para fora. É algo assim que é inquestionável, né? Quando sim, você olha assim, e você olha para as fotos e você vê a diferença do olhar. Você sim. olha a diferença do olhar. E como que é bom a maturidade, como é boa a idade chegando. Eu não me troco pela Silvia de 20 anos, nem pela Silvia de 30, Sim, porque sim. nós temos Tão várias linda, facetas. Silvia. É sério que você já passou dos 30? Eu tenho 43, Ai, gente, como é linda! Oh, você demais! também, meu amor. Mas a vida ela é feita de ciclos, né? Os ciclos que se iniciam e se acabam. Tudo na vida são ciclos. É a noite e o dia. As nossas células têm o ciclo delas. Tudo é feito de ciclos. Então a gente precisa aprender a soltar e entender quando finaliza um ciclo. E ficar atento para aquele ciclo que se inicia. O problema é que a gente Incrível. tem aquela coisa do controle, né? A gente tem aquela coisa do controle e tipo assim, mas eu perdi anos fazendo aquela faculdade, ou eu ia, e aqueles cursos todos que eu gastei dinheiro, ou aquilo, gente, parou tudo, é um aprendizado. O Não, e aprendizado eu vou te falar, existe. não, e eu vou te falar, eu sou muito grata porque o que que acontece? Meus três filhos são pacientes de ortodontia, que é a minha especialização, e são pacientes complexos que eu precisei intervir na decisão do tratamento. Tá Então, vendo? assim, eu sou muito grata ao que eu me formei, ao que eu fiz, ao que eu estudei, mas muito, muito mesmo. Então, Sempre o conhecimento ele é acumulativo, nunca sim, é desperdiçado. sim, sim. Então, assim, eu posso ter tido uma vida curta dentro da minha profissão, mas enquanto eu estive na minha profissão, eu fui feliz. E na hora que eu entendi algo que eu podia fazer numa expansão maior, que foi quando eu senti, né, esse chamado de trabalhar com a maternidade, uma forma de retribuir, contribuir as graças que eu tinha recebido em vida, nesse Que momento, lindo! Nossa, foi, repete aí. Retribuir e foi, contribuir foi, pelo graça que recebeu. É isso foi, mesmo. foi esse o sentimento, porque foi muito forte tudo, toda a minha história de vida. E na hora que eu entendi que eu poderia fazer aquilo, isso falou muito alto. Então, assim, imagina você, há 5 anos atrás, trocar uma profissão que você tem um status em falar, eu sou ortodontista, porque eu passei por uma formação de odontologia, fiz uma especialização em ortodontia, para ser coach, que era uma profissão que as pessoas não conheciam e hoje tem curso de coach de tudo que é jeito, que a pessoa faz coach em casa e não e aí? E essa diferença? Como é que você vai se apresentar e qual vai ser a sua formação? E para você se diferenciar dentro dessa formação, o que você vai fazer? Então, tudo isso mexeu comigo, mas hora nenhuma eu tive dúvida. Hora Mas o nenhuma. universo, ele falou com você o tempo todo. Eu lembro um Foi. dia que você falou assim, se você não acredita. O que que aconteceu? A sua filha, ela foi fazer um trabalho da Foi. escola. Gente, olha que Foi. coisa linda. A Lília estava em todo esse processo, né, de busca do sonho dela, investindo nisso, estudando. Conta aí, Lília, o que que aconteceu? Porque essa minha caminhada, eu fui realmente tendo muitas respostas do universo, é como você falou. E uma delas é essa, que a Carol, quando eu estava assim, né, atendendo, mas não atendendo a quantidade que eu queria, e querendo saber me expressar e me comunicar melhor, mostrando aquele trabalho que eu realizava. Aí vem minha filha, que estuda na escola americana, que eles estimulam muito a pesquisa inovadora, pesquisar A Carol tem aquilo 15 de. anos, né? Ela tem 15? Não, ela tem 17. Ela estava no 17. último ano, no último ano do ensino médio. E eles estimulam a você fazer uma pesquisa inovadora, uma pesquisa que ainda não existiu. Você vai ser a pioneira na pesquisa. E a Carol decide fazer uma pesquisa com as tentantes. Olha aí, ó. Pegar, ela simplesmente pediu uma ajuda para uma prima nossa, que é obstetra, e falou assim: eu gostaria de ter acesso às suas pacientes que passaram por fertilização
e entender como que estavam as emoções dela naquele momento e saber quais que realmente tiveram um filho e quais que Olha não só. tiveram sucesso no E você tratamento. pediu isso para ela? Não, Ai, não. E o resultado, assim, foi incrível, porque realmente foi muito relevante os resultados, porque todas que conseguiam um positivo tinham uma nota, assim, de 9,8 na questão da fé, da gratidão, e as que não conseguiam tinham uma nota 5, 4, era uma diferença muito grande de expressão emocional. Então, assim, contribuiu muito com aquilo que eu já acreditava. E até mesmo as próprias clientes que me chegaram e como elas chegaram aberta, porque eu falo que o trabalho, para acontecer, precisa ter o elo de confiança. E além da confiança, a minha cliente ela tem que estar aberta para entrar nesse caminho, né? Nesse processo, nessa jornada. E aí as coisas acontecem. Então, assim, Deus me presenteou com pessoas que confiavam no meu trabalho e que se abriram para o processo. Então, assim, de todos, eu não vou dizer que todos, mas 90% dos meus atendimentos eu fui presenteada depois com a gestação e com os filhos das minhas clientes. Então, isso para mim é uma resposta muito forte. Porque a minha intenção era simplesmente ressignificar a emoção, fazer a pessoa ter o aprendizado da jornada, e isso ia ser o prêmio na hora certa, no momento de Deus, que só Deus sabe o momento certo que a pessoa precisa viver aquela graça. Mas dentro da minha caminhada, as coisas aconteciam muito rápido. Então isso para mim foi um sinal também. Na hora que eu estava estimulada, aí chega minha cliente, tô grávida. Eu falei, meu Deus, eu choro junto. E eu choro junto, eu me E sabe o emociono que é junto. legal, Lilian? Que uma coisa que eu sempre falo, que eu atendo muito adolescentes na idade assim, de pré-vestibulando e tal. Ou então pessoas que acabaram de se formar que vão para o mercado de trabalho. E eu tive isso também. Quando eu me formei, eu fiquei, ai meu Deus, eu vou deixar de ser universitária para ser uma desempregada. Mas depois eu aprendi que todo mundo que chega até você, tudo no universo, ele trabalha através da ressonância e sincronicidade, que nós somos energia. Sempre quando aparece um paciente que me procura, eu sempre tenho algo a oferecer a ele. Porque não tem jeito, é isso aqui, ó. É isso que acontece. E quando eu tinha acabado de me formar, eu me lembro que eu tinha uma professora que eu achava ela o máximo. Ela era bambambam, especialista na área de coluna. Ela engravidou e ela falou, Silvia, você pode atender meus pacientes? Eu fiquei desesperada, porque eu não tinha especialização ainda na área de coluna, assim, mal tinha iniciado, estava, assim, muito crua. E eu me lembro que a primeira paciente que chegou, ela estava usando uma órtese na coluna, que ela tinha tido uma espondilolistese quando a vértebra escorrega e tem risco até de ficar paraplégica, porque estava quase pressionando a medula. E eu fiz a fisioterapia toda errada. Eu nunca mais esqueço. Eu só me dei conta e eu fui com medo. Eu me lembro que eu cheguei pro meu marido e falei, olha, reza aí. Porque o negócio é feio, eu vou fazer as coisas devagarzinho e tal, mas ela tá precisando, eu vou. Aí, quando eu cheguei em casa, eu me dei conta que eu tinha feito as posturas erradas. Eu falei, meu Deus do céu. Quando foi à noite, eu liguei para ela e falei, nunca mais esqueci ela, Dona Isabel, a senhora tá bem? Ela falou, minha filha, eu tô ótima, nunca fiquei tão bem. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí, depois, na outra semana, quando ela foi, ela falou, olha, é o seguinte, eu quero te dizer uma coisa. Quando a doutora fulana voltar, eu não quero mais ir com ela, eu quero ficar com você. Eu disse, mas dona Isabel, olha só, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu acabei de me formar, eu não tenho nem 10% do conhecimento dela. E a senhora é paciente dela. Resumindo a história, o que eu quero dizer com isso? Eu tinha tanta vontade ali, tanto amor, que a minha intenção de curá-la, de ajudá-la, é que fez a diferença. Então, muitas vezes não é a técnica, muitas vezes não é, poxa, fulana tem tantos livros escritos, ou fulano está tantos anos no mercado. Não, porque o doutor... Não é isso. É muito mais do que isso. Nós temos células que elas funcionam como se fossem radar, que são receptores, elas fazem a leitura de tudo que está à volta. Inclusive da intenção de quem está do seu lado. No simples toque de colocar a mão. Então, e você imagina, você com essa vontade, com esse amor de ajudar essas mulheres a realizarem os seus sonhos, como você está fervilhando, como isso faz a diferença?
Para isso aí, você precisa, sabe assim, sabe hoje em dia, eu fiz muitas especializações, então eu tenho muitas gavetas de ferramentas. Ah, aqui eu puxo aqui, eu puxo aqui. Só que eu estava conversando com uma amiga minha ontem, a gente falando assim, cara, assim, mas para que tanto curso? Porque chega uma hora, gente, que é assim, é muito mais você, a sua energia, a sua intenção e as ferramentas. Às vezes você tem 2 ferramentas, 3. Poxa, que eu tenho isso aqui. Mas a intenção, o amor e a doação cura. Sabe o que é? Silvia, Você está é verdade o iluminado, que você está você chegar falando. perto de você e já melhorar. Ai, Leila, sabe que eu estou saindo daqui já melhor? Eu tenho certeza que eu vou Verdade. engravidar. Isso conta muito. E aconteceu uma situação dessa também na minha caminhada, que foi até com meu marido, ele presenciou, porque ele é médico, então ele teve um pouco de resistência para entender o meu propósito, mas aí depois Sim. ele, assim, super admira e eu acho que ele é a pessoa que Não mais tem faz como, né? propaganda, Você irradiando esse amor, né? ele é a pessoa que mais faz propaganda de mim para a família, eu fico morrendo de sem graça. Mas, enfim, o Marcelo impressionou a ele, ele conta. A gente estava num restaurante e foi assim, com a minha. Eu estava com a minha primeira cliente de atendimento. Então, eu estava Aham. num processo de primeiro ano de atendimento. E realmente com toda essa boa vontade, boa intenção e tudo que você colocou. E aí eu chego para almoçar no restaurante, a maître do restaurante vem nos servir e deixa escapar que queria ser mãe e não conseguia. Aí o Marcelo virou para ela e falou assim: olha, pois você está na frente de uma coach maternidade. Ela faz atendimento só para isso. E ele foi para ir no banheiro, foi embora. E me deixou com ela. Na hora, ela encheu o olho d'água. Eu me levantei na mesma hora. Eu senti assim uma fortaleza tão grande de ela se mostrar ali Ela se para uma. abriu ali. Ela se abriu totalmente. Então, aquilo para mim me emocionou tanto e ao mesmo tempo eu vi tanta força nessa coragem que eu virei para ela. Eu só falei uma frase para ela. Eu falei: se permita ser amada, se permita ser cuidada. Você não precisa exercer essa força dentro de casa com seu marido. Você pode sim ser mulher, ser feminina, ser amada. Enfim, isso é um dos pontos, né, de desconexão do casal e que acaba atrapalhando o processo. Com Mas certeza. eu só falei essa frase. Mas era essa E informação que ela precisava. eu lembro que na hora que eu fui dar minha palestra, minha primeira palestra, que aí já foi 2 anos depois, 1 ano e meio depois, não lembro exatamente o tempo, o Marcelo fala: liga para aquela que você convidar. Ela simplesmente. Oi, Silvia, tá me ouvindo? Tá Oi, falhando. Silvia. Oi? Oi, tá me ouvindo? Voltou? Eu Tô. acho que falhou um Olivia, tem pouquinho. que horas são aí que eu tô sem relógio? Nós temos São quantos 9 minutos? e a gente tem 15 minutos. Não, Ah, são tá. 9h17, 15 minutos. 13 minutos. Aí, para finalizar a história, ela, na hora que eu ligo para chamá-la para a minha palestra, ela já estava com o neném no colo. E ela me agradeceu, falou que depois daquele encontro, porque ela sabia que tinha sido Deus que colocou ela ali naquele dia, que ela não ia trabalhar naquele dia. Então, realmente é o que você falou. Às vezes, uma palavra, né, a informação correta, a intenção, né, de você que você carrega no seu coração faz toda a diferença. Faz toda a Por diferença. isso que é importante a gente acessar o campo, né? Que tem até um livro chamado Matriz Divina, que é fantástico. Que é como se fosse um campo aqui cheio de, como é que eu posso falar? De toda a matriz, de tudo que você precisa para criar algo. Então, quando você tem a intenção, quando você já sente a fé tá aí, imagina que Papai do Céu deixou aqui um oceano de gelatina moldável, algo que dá para se moldar. De tudo quanto é tipo de tecido, emaranhado, de tudo quanto é material que você possa precisar para fabricar algo. Tá ali. A fé é justamente o acreditar.
Eu acreditar, colocar amor, intenção, que nessa matriz tudo isso é formado, nós temos acesso a tudo. Então, a gente tem que parar de usar, porque a nossa mente, ela trabalha o tempo todo com parâmetros, né? Ela sempre vai comparar com alguma coisa. Ai, será que eu tô pronta? Aí inconscientemente eu me comparo com fulano, ou me comparo com ciclano, mas não é isso. A gente tem que sentir, usar a inteligência do coração. E E aí, ó, E é tão importante quando as pessoas passam a entender que a mudança tem que ser dentro, né? Porque aí elas passam a entrar no processo de autoconhecimento, a buscar aquilo que realmente faz sentido para a vida dela, que traz alegria, que traz felicidade. Porque eu digo também que se você não tiver congruência com seus valores, você também não consegue ir muito longe. Você não não, consegue ser feliz, você não consegue exercer a sua essência e muito menos o seu propósito. Então, quando você tem oportunidade de se completar e de se alinhar à sua essência e a coragem de viver um propósito, vale muito a pena, porque você é uma expressão, você expande a expressão de si mesma e sente toda essa completude espiritual, emocional que vem dessa forma como você coloca também, de você sentir a vibração e você acaba se tornando uma pessoa mais realizadora, né? Quando você está realiza. alinhada. E a gente precisa também aprender a ficar só. Sabe, ter aquele momento sozinho, o nosso momento com o nosso eu superior. Porque o que que acontece? Hoje eu atendi um adolescente e ele falou que tinha acabado de chorar porque tinha ido deixar a namorada em casa e ele estava com culpa porque agora ele estava sozinho, estava se sentindo muito mal nessa quarentena. Eu falei, parou. Que tal você ter uma oportunidade de ficar com você sozinho? Que tal você descobrir esse teu eu que é tão gostoso de conviver com ele? A gente tem que parar de ficar dependente dos outros, das coisas para nos sentir, porque nada preenche. A única coisa que nos preenche realmente é a nossa conexão com o nosso eu superior, com a fonte, com Deus, e a realização da nossa missão aqui, que cada um de nós temos. E quando eu fiz um exercício com ele para ele ficar com ele mesmo, ele abriu os olhos, eu falei, você é legal, né, cara? Ele, nossa, muito! Então, a gente precisa ter essa prática de se amar, Uau, de entrar em muito. conexão com a gente mesmo, porque senão a gente fica, não tem como realizar um propósito, escutar o propósito, se a gente não para ouvir nosso coração. A vida está muito cheia de ruídos, está muito cheia de ruídos, a vida da gente é muito automática. Então a gente tem que parar um pouquinho e viver o presente, a presença e a conexão. Tudo que você, gente, tudo que vocês quiserem na vida de vocês, não fica batendo cabeça. Fique em silêncio. Se entrega, conversa com Deus, com o universo, o que você acredita, a consciência maior, e diz, eu estou disponível, estou receptivo. Apenas me mostre o que eu tenho para fazer. Fique em silêncio, escuta. Porque a resposta vem e a gente precisa disso. Eu estou falando isso e eu estou aqui toda arrepiada, mas a gente precisa desse momento. E não é por isso que esse coronavírus, ele tem um motivo, gente. Ele tem um motivo. Ai, tem muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo. Mas nada acontece por acaso. O universo tem leis. Olha, esses dias eu estava andando, o céu aqui de São José dos Campos estava igual ao céu da África. Eu morei na África do Sul e a coisa mais linda na África do Sul é o céu. Eu nunca vi nada igual. Cada dia é um desenho diferente. E o céu daqui está assim. E eu falei para minha filha, olha só, Luna, o céu já está igual da África, porque a poluição diminuiu. Tá tudo. E a gente. E nós estamos com quem a gente tem que estar nesse momento. Né? Minha mãe e meu pai estão lá, os dois, tadinhos, a gente está onde tem que estar, e a gente também tem que ficar um pouco sozinho, a gente precisa se conectar. A Dani, que é uma grande amiga, contribuindo muito aqui com a nossa live, falando renascendo. Exatamente isso, renascendo. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais nós vamos dar valor. Se a gente parar para pensar e fechar os olhos e lembrar de uma situação que estava incomodando antes dessa situação agora que a gente está passando, eu garanto que ela não incomoda mais.
Ela não incomoda mais. Os valores, eles mudaram. E vai mudar ainda mais. A gente tem que ter paciência. Tem dia que a gente cai. Eu mesmo já... Antes eram 2 dias que eu tinha chorado muito. Já são 3, que já teve mais um dia. Eu chorei, chorei, chorei. Porque a gente entra assim... Tem coisas que estão lá no fundo. Por isso, gente, foca no melhor que tem. Sabe? Às vezes a pessoa olha para a Silvia, olha para a Lili e diz assim, nossa, mas elas são assim, o pôster... Não é nada disso. Não. Sempre tem algo embaixo do tapete que aflora e a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para processo de cura. De cura, é um processo de cura mesmo, mesmo, porque você está em contato direto com todas as suas vulnerabilidades. Então você está ali vivendo todos os dias e se deparando com isso. Então, está sendo uma oportunidade incrível, né, de a gente poder se permitir viver o agora. Vamos viver o agora e vamos propor para essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois também, que nós possamos, a partir de amanhã, colocar um momento do dia para ouvir o nosso propósito. A minha rotina eu acordo, eu e meu marido, a gente nem levanta da cama, coloca o despertador e medita 20 minutos. Se você não consegue meditar, você coloca a meditação guiada, tenta ficar em silêncio, quando vier o pensamento, volta o pensamento, se conecta com a sua respiração. Se vier muitos pensamentos, você coloca uma frase tipo amor, 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 equilíbrio, equilíbrio, e esse pensamento vai indo embora. Você faz 5 minutos, depois você vai aumentando. E outro tempo para fazer uma atividade física, se movimentar, na internet está cheio de coisas para se movimentar, algumas posturas de yoga. Yoga é maravilhoso, gente. Yoga é um programa de 21 dias de yoga no YouTube, uma gracinha, menina que ministra, perfeito, então, você faz em casa. Isso é maravilhoso. Então, vamos fazer isso, vamos assim, a partir de amanhã, eu garanto para vocês que vocês vão começar a ouvir o propósito de vocês. Assim, às vezes você já sabe seu propósito, mas buscar sua paz interior para realizar esse propósito com muito mais serenidade e amor. Porque a gente está aqui para viver de forma leve, gente, é leve. A vida é linda. E, sabe quando é que a gente sabe que a gente está conectado, assim, com Deus? Quando a gente consegue ver luz e amor em tudo, até numa situação dessa. Nem sempre a gente consegue o tempo todo. Mas se você conseguir ter por alguns momentos, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é um treino. E cada vez mais a gente vai ficando mais tempo vendo luz e amor em tudo. Até numa pessoa que te maltrata, até numa pessoa que fez algo ruim, você olha com outro olhar, isso é um treino. Então vamos florescer, né? Depois de tudo isso que a gente está passando, já vamos nascendo para que nós possamos ser pessoas melhores, para que a gente possa realmente contribuir com todo e viver o nosso propósito, fazer como a Lívia fez, né? Dessa coragem de ir atrás, buscar seus sonhos, porque dá certo, porque na hora que você se abre, tudo vem até você. Até um curso foi aberto para ser mentora, uau! Tudo, a filha faz uma monografia, sabe? Escolhe um trabalho para clarear. Tudo vem no fluxo, tudo vem. E nessa quarentena pode nascer grandes projetos. Sim. Projetos de trabalho, projetos de vida. Quantas pessoas estão se refazendo, mudando a estratégia de trabalho. E isso é uma grande oportunidade, né, Miriam? Então, vamos propor e vocês depois escrevem para a gente. E eu vou junto também, vou me comprometer a fazer minha meditação 20 minutinhos quando acordar e colocar meu corpo para movimentar uma vez por dia. E agradecer e reconhecer tudo de bom que tem à nossa volta, porque a gente tem muita coisa para agradecer. Vamos finalizar? E eu quero te agradecer antes de você finalizar, Silvia, porque você foi um anjo que Obrigada, a vida me trouxe dentro dessa caminhada, de verdade. O quanto que você me fez bem. Muito e a mim e toda a minha família, viu? E a confiança. Eu também te amo, E por essa palestra, agradecer muito que você é essa pessoa que emana muita luz. Eu queria finalizar homenageando mais uma vez a minha mãezinha, porque ela é um exemplo de mãe, e mãezinha, eu tô aí, junto da senhora, e que vocês possam, gente, cada um de vocês que estão longe das suas mães,
assim, dá um abraço, sabe? Fecha os olhos, dá um abraço quântico, né? Eu até ensino no meu YouTube, no Instagram, um abraço quântico, que funciona, viu, gente? Porque a energia do amor. Vamos finalizar esse vídeo todo mundo se abraçando? Vamos? Então vamos fechar os olhos e vamos dar um abraço bem apertado. Sinta aquelas pessoas que você ama também, coração com coração. Muita gratidão por esse momento. Muita paz, muito aprendizado.